Partners do nosso Meeting Educacional de Marketing e Finanças. Tudo bem com vocês? Gostaríamos de agradecer a presença de todos. Eu sou Fred Silveira, gestor comercial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e um dos fundadores do Meeting. Esse evento pode ser definido como um espaço de conversas estratégicas entre essas duas áreas, com o objetivo de encontrar caminhos não só nesses setores, mas para a gestão das instituições de ensino. Temos a honra de contar com o apoio de marcas consagradas do mercado educacional, a quem agradecemos pela confiança. Brandil, Grupo Cobra Fix, Fundacred, Moca Invest, QHMDS Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação, SafeTech, parceira premier do Google for Education, e Streets, Educação, Avaliação e Projetos. Gostaríamos hoje de fazer uma menção muito especial ao nosso mais novo parceiro, que se junta a esse timaço de marcas, a CRM Educacional, que em agosto completou 6 anos de uma existência de vanguarda e alta relevância. É o CRM mais utilizado por instituições de ensino no Brasil, verticalizado para o mercado educacional, focado em oferecer as melhores soluções em captação, permanência, que é o nosso tema de hoje, e fidelização de alunos, através de um processo contínuo de relacionamento para instituições de ensino básico e superior de todo o país. São mais de 200 instituições atendidas. Sejam muito bem-vindos ao Meeting e muito obrigado pela confiança em nossa marca. Essa conexão não é de hoje. O Daniel Antonucci, CEO da CRM, ele foi um dos nossos palestrantes no nosso primeiro evento presencial em 2018, lá em Recife. E, além disso, o homem é citado em um parágrafo inteiro pelo professor Miro no seu livro, ou seja, tem tudo a ver com a própria temática do evento de hoje. Por falar nisso, a nossa terceira temporada, vai chegando ao seu final e de maneira apoteótica. Faremos o lançamento do livro Evitando a Evasão, Estratégias de Retenção e Permanência, com a presença de Miro Severiano, autor do livro e diretor financeiro da Associação Santa Marcelina. Além dele, teremos 2 convidados muito especiais. Hugo Lima, gerente de marketing do Colégio 7 e do Unirios, e Hélio Pereira, CEO da Prime Dialogue. Teremos ainda a mediação de Júlio Borba, que daqui a pouco estará aqui com a gente, sócio da Lifelong Education e membro do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco, e Luiz Paulo Bezerra, coordenador nacional de crédito educativo do Grupo Ser Educacional. Para que a conversa possa fluir, a gente pede que vocês deixem seus microfones mutados. Quem quiser fazer perguntas, fique muito à vontade para escrever no chat. O evento está sendo gravado e posteriormente será publicado em nosso canal no YouTube. Lembrando que, ao final do evento, teremos o sorteio de 3 exemplares do livro. Só vai valer para quem estiver presente, então permaneçam até o final com a gente, tá certo? Pessoal, ótimo evento a todos. Daqui a pouco o Júlio vai estar aqui com a gente, então passo a bola para o professor Miro. Professor Miro, muito obrigado pela sua presença. A ideia é que a gente possa fazer o lançamento, né, do livro. Claro, ele já foi lançado, já está sendo comercializado, mas fala um pouquinho para a gente, até recuperando, a gente fez uma live na terça-feira, lá no nosso Instagram. Quem quiser recuperar, tem boa parte aí da trajetória do professor Miro, né, o trabalho muito bacana que ele fez lá no Mackenzie, mas isso, de alguma forma, está contemplado no livro. Então, a gente pega um dos pontos que nós abordamos lá na nossa live de terça-feira, para começar a dar o pontapé inicial para a nossa conversa. Professor Miro, conta para a gente como é que surgiu, né, a oportunidade de escrever esse livro e como ele se conecta com tudo aquilo que o senhor construiu na sua trajetória. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos e a todas. Hélio aí, o prazer conhecê-lo. Também o Hugo, a gente já tinha conversado bastante, Luiz, a gente já tinha também conversado. Então, e a todos presentes aí remotamente, agradeço, Fred, pela oportunidade de debater mais uma vez um assunto interessante, né, que é retenção de alunos, retenção ou permanência. Eu sempre que falo de retenção, eu falo logo em seguida de permanência, que eu sei que algumas instituições gostam do termo permanência, e eu não tenho nenhuma opinião contrária a isso. Então, começando, eu acredito que o livro, como qualquer ação que a gente toma,
que a gente adota numa instituição educacional vai pelo inconformismo que a gente tem com determinada situação, né? Então, vou exemplificar isso para vocês. Eu, obviamente, quando eu cheguei no Mackenzie em 98, eu não conhecia nada de educação. E aí tive que ter a humildade de visitar diversas instituições educacionais de São Paulo, até de fora do estado, e a gente foi aprendendo um pouco e foi se conscientizando de que, por exemplo, determinada taxa de inadimplência, 17%, não era normal. Ou seja, na época, em 98, a gente não falava de retenção ainda, né? Mas não era normal. Mas para algumas pessoas era normal. Então, acho que o grande desafio que nós temos nas nossas instituições é levar essa conscientização que uma evasão de 10%, ela não é boa. Mas 10% é a mais baixa. Tem instituição aí que está trabalhando com 40%, mas não é um parâmetro para a gente seguir, né? Então, eu acho que o livro surgiu desse inconformismo, dessa não aceitar a situação que aparentemente era normal. Eu acho que quando a gente vem de fora, a gente vem com uma cabeça um pouco diferente, que não acha isso normal. E foi o que aconteceu comigo. Eu vim, não conhecia nada de educação, mas comecei a verificar que evasão de 25%, de 30% não era normal isso, né? E aí, como financeiro, na época que eu fiquei lá 16 anos, na gerência financeira, foram 7 presidências, né? Como financeiro, vocês sabem que as restituições de aluno que entram e saem passam pelo financeiro. Então, quando você olha assim, que você analisa aquela restituição e você verifica a instituição para a qual ele está indo, você não se conforma, poxa, não é possível que essa pessoa tenha informação. Então, me parece que aí cabe um pouco aí de um trabalho que precisa ser feito, né, da comunicação, para que essa situação ela se reverta, né? Então, isso foi o inconformismo. Então, eu fiz um curso de Direito lá e depois eu fiz um curso de pós-graduação. E na pós-graduação sempre havia um debate com os professores da pós, que eles falavam, olha, vocês vão fazer um projeto, que façam um projeto com a relevância social. Eu achei que o projeto com a relevância social fosse direito tributário nas instituições filantrópicas, né? Cheio de gás, de energia, e comecei a trabalhar aquilo, acho que eu já tinha escrito umas 50 páginas, e quando eu cheguei para a minha orientadora e falei, olha, na próxima semana não virei, porque eu tenho que fazer uma viagem de trabalho para os Estados Unidos. Mas aí ela, uma gaúcha muito gente fina, mas desconfiada, falou, ei, o que você está aprontando? Vai passear lá e está dizendo que vai fazer trabalho. Ué. Aí expliquei para ela o que era, né? Aí, quando ela ouviu aquilo, ela falou assim, poxa, professora Zélia, né? Ela falou, poxa, mas espera aí, então você vai mudar a sua dissertação. Falei, como assim, professora? Não, é porque esse assunto é mais relevante que o que você está fazendo, porque aí nós vamos mudar a vida das pessoas. Então, na verdade, a minha dissertação ela foi por uma necessidade que a gente tinha, ou seja, o meu diretor, ele que... um certo dia lá me ligou às 19 horas, eu estava trabalhando ainda, ele falou, era começo de agosto, o que você vai fazer em outubro? Eu falei, nada. Falou, então você vai para os Estados Unidos, tem um congresso de retenção de alunos lá. Então nós fomos. E aí, daí surge, por exemplo, a oportunidade de a gente fazer um trabalho, né? E aí, quando eu voltei, já mudei tudo. E nós começamos esse trabalho, e eu diria que esse livro, ele, na verdade, ele parte da prática para a teoria, né? Porque a prática porque é aquilo que a gente estava vivenciando no dia a dia, e aquela ideia, aquele sentimento de inconformismo, porque as pessoas saíam, né? E quando você fazia a avaliação, e aí surgiu, na verdade, a ideia da dissertação e posteriormente do livro, que é uma história um pouco mais complexa também, porque eu achei que a dissertação estava pronta, mas quando eu cheguei para a editora,
a editora, aliás, que chegou até mim e falou assim, ó, eu tenho interesse. Eu falei, tá pronto. Ela deu uma olhada e falou, pronto, nada, você tem que reescrever isso aqui. Você tem dados de 2014, dados de 2015, você tem dados históricos aqui que a gente não tem interesse, porque os dados mudam. Enfim, aí eu tive que reescrever, e aí está o livro, e eu tenho a humildade de dizer para vocês que é uma obra em aberto, ou seja, é a primeira obra para graduação que se escreve no Brasil, ou seja, se a gente pega a literatura americana, já vem sendo feito trabalho desde 1938, livros a partir dos anos 70, então, e eles estão aperfeiçoando o trabalho deles. E aqui para a gente é um livro, uma obra que, na verdade, aceita com toda a humildade possível as sugestões e as críticas, porque somente com essas sugestões e críticas é que nós vamos crescer e melhorar a vida de muitas pessoas. Aqui não vem a vaidade do autor, ou seja, é uma obra aberta que eu falei, porque o objetivo com o livro é que ele seja um ponto de partida em cada instituição, que seja um embrião que ele, nas instituições, obviamente, que não estão fazendo a retenção ainda, que seja um embrião que venha crescer e venha transformar a vida das pessoas dentro da instituição. Esse que é o objetivo maior. Que maravilha, que maravilha. Essa conversa de hoje, ela promete. Nós, obviamente, né, que o destaque é falar, sim, sobre o livro, mas a gente também quis trazer algo que fosse além, né, não que isso fosse pequeno, isso por si só já seria algo grandioso, mas nós quisemos ir além, em conformidade com o propósito do evento, que é juntar marketing, finanças, né, e trazer visões como a gente fala assim, dos dois lados do balcão, né? Quando não obstante 3, 4, 5 lados, né? A gente gosta dessa... Porque a grande verdade é que o nosso trabalho no dia a dia, ele dificilmente ele tem um lado ou dois lados, né? Ele é permeado por um monte de coisas. A educação é assim. E isso quer dizer que quase qualquer indústria, qualquer mercado funciona dessa forma. Então, para compor com esse objetivo, a gente tem outros dois convidados que eles vão fechar, né, vão casar perfeitamente com essa visão que a gente queria trazer. E eu queria chamar, nesse primeiro momento, meu querido amigo Hugo Lima, né, lá do Unirios, Colégio 7. Para mim sempre vai ser Facete, tá? Desculpa aí, foi mal aí, pessoal. Coração. Mas, Hugo, você como profissional de marketing, né, claro que o professor Miro, além de ser o autor, ele é o diretor financeiro, né, ele mesmo trouxe isso, abordou, que teve muito a ver com essa atuação enquanto financeiro. Mas e aí, qual é o papel do marketing nessa história toda, né? Como é que o marketing deve olhar? Como é que vocês estão olhando aí para essa coisa de evasão? Traz o teu contexto aí para a gente, parceiro. Muito obrigado pela presença, viu? Obrigado, Fred. Você só queria dizer o seguinte, viu? Que você pode me chamar do jeito que você quiser. Então, se é melhor Hugo Leonardo, fica à vontade. Mas é uma satisfação imensa, mais uma vez, participar aqui desse grupo seleto, né? Acaba sendo bem seleto, bem primoroso no sentido da gente construir entendimentos baseados em expertises e de conversas muito valiosas, né? É uma satisfação, né, compor esse espaço com o professor Miro, que tive a imensa alegria de conhecê-lo, ainda não presencialmente, né, professor Miro, mas o faremos em breve, até porque ainda consta aqui no nosso roteiro a sua vinda para nos auxiliar nesse projeto que entendemos que é extremamente importante, principalmente nos contextos atuais, né? Ao Luiz, também uma igual satisfação de reencontrá-lo, Luiz, e agora com essa nobre sensação da paternidade, não é isso? Recém-conquistada, então fico feliz por você e pela família. Bom,
Assim, o contexto do marketing, eu costumo brincar, né, que ele é feito de dores e sabores, né? Então, para cada dor, a gente age, faz as anamneses necessárias para poder propor soluções que lá na ponta signifiquem satisfação do nosso público-alvo, né, sendo ele interno ou externo. Então, nesse contexto, e aí trazendo inicialmente, né, para o que você referenciou, né, da própria formação e experiência do professor Miro, enquanto financista, né, gestor na área de financeira e especificamente educacional, eu acho que essas áreas elas só se complementam, né, num estado que deveria ser da arte da amizade organizacional, digamos assim, para projetos como esse. Por quê? Porque, especificamente, de uma forma muito, muito simples, muito simplória, né, a gestão da permanência, ou a gestão, né, na verdade, a busca por minimizar a evasão, ela tem uma relação entre duas pontas, né, que envolvem base de alunos, base de estudantes, clientes, que eu preciso manter, né? Obviamente, a gente vem vivenciando o avançar do mercado, né, e, obviamente, isso também se aglutinando com os aspectos concorrenciais muito fortes, né, e, consequentemente, aquela conquista em outrora muito mais fácil de captar novos alunos, né, de estar alinhado à necessidade de formação dele para a mobilidade social, se torna cada vez mais complexa, né? E aí nos desafia a visão de também não perder, né, essa conquista realizada até então. E aí eu achei muito interessante duas falas do professor Miro, que eu acho que casam perfeitamente bem com o que eu estou trazendo aqui, que é a relevância social e a prática, né, fundamentando a teoria, né? E isso num projeto de gestão da permanência se torna fundamental, né? Por quê? Porque, em suma, a gente cada vez mais tem assumido o compromisso de elevar os parâmetros de qualidade, né, e adaptação organizacional e institucional para entregar um produto educacional, digamos assim, de relevância, né? E essa relevância tem uma ligação direta com o bem-estar e as transformações sociais que isso traz, né, em termos de mobilidade, profissionalização e oportunidades que os estudantes têm que ter. Então, a gente está falando de relevância, né, de você não só olhar para situações muito pontuais, de dizer, não, deixa eu oferecer uma condição negocial diferente, deixa eu dar desconto, mas sim gerar significado para que esse significado propicie um entendimento para o próprio estudante de que vale muito a pena dar conclusão aos seus estudos, né? Então, partir dessa premissa que a gente tem que focar no relacionamento, na satisfação do nosso cliente nessa jornada existente, é fundamental, e é o que o marketing faz, né? Baseado nas suas devidas pesquisas, investigações sociais e comportamentos de consumo. E aí, eu gosto de trazer essa visão muito para a realidade de instituições, e adoro esses espaços que a gente cria aqui. Assim, eu acho que o meeting educacional de marketing e finanças tem sido um marco nessa visão, da gente criar os paralelos, né, entre a realidade que muitas vezes cerca um grande grupo ou grandes instituições, e aí o professor Miro é um testemunho da Mackenzie, por exemplo, né, da Santa Marcelina, e eu trago para uma realidade de uma instituição local, né, numa cidade de interior, que tem a sua história, tem seu brand registrado aqui na região, mas que sofre das mesmas dores e das mesmas preocupações, contextualizadas, obviamente, em dimensões diferentes. Então, assim, hoje, qual é o nosso estado nessa situação, né? Nós vimos acompanhando e progredindo com ações que tenham significado para o contorno de um problema como a gestão da permanência, como a evasão, né? Antes de mais nada, nós temos investido significativamente em bons relacionamentos,
né, naquilo que envolve o atendimento prestado, o serviço entregue, os ambientes aprimorados, né, e toda a sensação que envolve muitas vezes o nosso próprio comportamento de consumo das coisas mais simples às mais complexas, né. E diante disso aí, o que a gente tem percebido, e foi o que nos estimulou a ter uma primeira conversa com o professor Miro, há aproximadamente 2 anos atrás, não é isso, professor Miro? Foi perceber que tudo isso era complementar a algo estruturado, a uma prática que deve ser desenhada, né, a uma mecânica, e a uma transformação cultural que, no seu percurso final, pode e deve, né, na verdade, ser sistematizada. Né? Então, por quê? Porque muitas vezes a gente parte da teoria de que todo bom atendimento que eu faço já é suficiente. Mas eu não mapeio essa prática, eu não tenho indicadores, eu não sistematizo essa minha importância, ou esse meu trabalho, que acaba não me dando concretude de se realmente eu estou fazendo o esforço cabível para esse momento. Então, hoje, dentro da realidade de uma instituição com aproximadamente 3 mil alunos, que atua da educação básica ao ensino superior, eu vejo muito a nossa visão, a nossa expectativa alinhada com todo e qualquer outro projeto de gestão da permanência que eu tenho conhecido e tenho conversado com amigos de área, né, encaixada a uma realidade nossa, né, inclusive comportamental, local, cultural, mas que se torna essencial para a sustentabilidade do negócio. Né? Então, o que é que me deixa até feliz, né, em perceber essa publicação do professor Miro, e no ato do seu lançamento, eu fui o que requisitei, viu, professor Miro, e o fizemos, assim, a compra, se eu não me engano, de 5 exemplares para deixarmos aqui enquanto Bíblia, digamos assim, desse processo que estamos estruturando. Muito obrigado, muito obrigado. Nós estamos nessa fase. Enfim, eu acredito que isso resume muito bem os objetivos comuns da área de marketing com a área de finanças. Né? O marketing, ele quer, além de, obviamente, gerar toda essa entrega de serviços de qualidade, de soluções de vida, né? Considerando a essencialidade social que a educação representa e, consequentemente, sua relevância, ele unifica isso diante das visões do que deve ser um ROI entregue, daquilo que são as premissas e indicadores de sustentação do negócio. Quer queira, quer não, nós somos instituições que temos como compromisso gerar riqueza, né, sermos lucrativos. Então, essa combinação faz total sentido em um projeto como esse, para a estruturação de ações bem-sucedidas. Então, essa clareza nós temos, né, obviamente, calibrada diante da nossa força de trabalho, do nosso exercício. Muito bom. Antes de chamar o Hélio, que é o nosso outro convidado especial, eu queria devolver, professor Miro, eu não queria lhe pedir necessariamente a não ser que assim o senhor queira, mas eu não queria lhe pedir assim, uma análise do que o Hugo trouxe, porque ele traz coisas que também são muito fruto da experiência dele, e a ideia era justamente essa. Agora eu queria a sua visão reversa, ou seja, como é que o senhor, que tem 2 cases, no mínimo, né, 2 cases relevantes de retenção, de permanência, enfim, né, tem o livro, diretor financeiro, como é que o senhor enxerga o marketing nesse papel e do alto dessas 2 experiências principais, de Mackenzie e Santa Marcelina, como é essa conexão entre marketing e finanças para tratar de evasão? Eu diria para você que a abordagem do Hugo ela foi extremamente feliz, né? Porque, na verdade, quando ele fala de realidades diferentes, e realmente são realidades diferentes, e essa questão da prática para depois partir para a teoria, para a gente ir vendo o que tem na teoria que casa perfeitamente, porque exatamente nós temos realidades diferentes, né? Mas eu acredito não, eu tenho fé, piamente acredito que o marketing ele tem um papel fundamental. E eu vou dar até um exemplo, né? Vou dar até um exemplo.
essa função, por exemplo, que nós exercemos no Santa Marcelina, de abrir um departamento de retenção no financeiro, poderia ter sido no marketing. Ou seja, como pode ser na reitoria, né? E aí eu dou um exemplo, eu me lembro muito bem que um determinado aluno falou que estava saindo porque o índice de empregabilidade, olha só, e presentes remotamente e os amigos aqui presentes, que o índice de empregabilidade daquela instituição para a qual ele estava indo era maior do que o nosso, né? Falei, mas como você soube dessa história? Não, eu sou do interior, só para vocês terem uma ideia, Marília fica aproximadamente 600 quilômetros de São Paulo. E essa instituição foi lá com 4 ônibus, trouxe cheio de alunos, e eles fizeram uma palestra para a gente e falaram isso para a gente. Então, você nota que a minha primeira providência foi, depois de conversar com essa pessoa, e ao meu departamento de marketing falou, nós precisamos direcionar a nossa comunicação para esse campo da empregabilidade, porque nós não estamos comunicando, né? E isso nesse caso específico do financeiro partindo. Mas o marketing, o Fred, ele tem um papel fundamental naquilo que a gente chama de comunicação. A comunicação é tudo que a gente tem hoje com o aluno. E eu gosto de falar e dar exemplo, porque agora, recentemente, nós tivemos a pandemia e aquelas instituições que tinham uma comunicação intensa com seus alunos foi as que sofreram menos, né? E quem faz essa comunicação? Quem é o responsável por essa comunicação? É o marketing, né? Então, as diversas pautas e diversos comunicados, eles são liberados, obviamente, o financeiro faz, mas a palavra final é do marketing. Temos que adequar uma linguagem aqui que seja próxima da linguagem do aluno. Então, eu vejo o marketing como um departamento que tem uma importância extrema dentro de uma instituição educacional e que pode também capitanear um processo de retenção envolvendo todos os demais departamentos da instituição. Resumidamente é isso, o marketing ele tem essa força da comunicação que às vezes a gente não tem essa habilidade, ou seja, o financeiro, o jurídico, o próprio acadêmico não tem essa habilidade e vai muito pelo lado prático, e o marketing ele vai pelo lado prático, mas ele sabe quais palavras utilizar para que essas palavras não venham a dar uma conotação errônea para o aluno, né? Muito então, bom, professor. Fantástico. Sabe que eu me lembrei agora, o senhor falou em comunicação, me veio uma coisa que já tinha ficado na minha cabeça. Quando o senhor participou, para quem não sabe, né, o professor Mírio já participou conosco lá na nossa primeira temporada, tá? Ele e o César Rafael, lá da FUMEC, foi uma edição muito bacana. E eu me lembro que, inclusive, foi a frase que a gente escolheu para fazer o resumo daquela edição, que o senhor já abre a sua primeira manifestação, já foi falando sobre a importância da comunicação no processo de retenção permanência. Eu me lembro muito bem disso, achei isso muito bacana. Bom, deixa eu trazer aqui, quem vai colocar aqui o nosso convidado, Hélio Pereira, aqui na jogada, é o nosso mediador oficial. Eu estou aqui só, né, fazendo as vezes dele. Júlio Borba, chega junto aí, meu amigo. Onde está você? Olá, pessoal, que coisa tá boa. Bom. Muito bom estar aqui. Nós atrasa, mas nós chega, né? Júlio, já estamos aqui assim no pleno cumprimento do propósito do meeting. Falamos sobre a parte, a visão de finanças, naturalmente, né, que o professor Miro traz, que é a tônica do nosso encontro. O Hugo já trouxe uma visão muito bacana do marketing, e agora a gente tem aquela coisa do outro lado do balcão, né, de falar sobre tecnologias, sobre soluções, sobre coisas que podem ser aplicadas de maneira prática. Então, tudo contigo, meu amigo. Pois é, Fred. Professor Miro, ele levantou a bola, né? Falou sobre um assunto interessantíssimo que é a comunicação. E aí, quando ele falou de comunicação, a gente está com o Hélio aqui, não é? Hélio da Prime Dialogue, que tem um aplicativo de comunicação. Ele tem um comunicativo que esse aplicativo é chamado de Ana, não é? Ana com 2 N's. Cadê Hélio?
Cadê você, amigo? Estou aqui, Júlio. Tudo bem? Fala um pouco da Ana, porque durante essa pandemia a Ana ajudou muita gente, não foi? Eu sei que algumas pessoas aqui já conhecem, né? Mas durante essa pandemia a Ana foi bem útil para muita gente, né? Isso, Júlio. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Estou vendo aqui vários amigos. Quero agradecer também a Qualinfo pelo convite. E falando de retenção, né? Eu estou na área de tecnologia. E a gente trabalha muito com psicologia. E retenção, ao nosso ver, tem a ver com motivação. Motivação tem a ver com significado. E a gente estudando todo esse espaço de educação, que é onde a gente atua também, a gente vê que existe um espaço, um gap entre o significado e o que está acontecendo na escola para o aluno. Essa desconexão entre uma disciplina, o que está acontecendo e a minha própria vida, o meu próprio propósito, né? Então, a gente desenvolve tecnologias que visam incentivar e prover meios para que o aluno possa encontrar o seu próprio significado pessoal no que ele está fazendo. Então, a gente constrói robôs conversacionais, chatbots, Ana, né, Júlio? O Júlio conhece Ana. Conheço. Ana é tão real, gente, que se você conversar muito, sua esposa fica com raiva, viu? Mas quem é essa Ana? Exato. E aí a gente iniciou esse processo com a necessidade, com a demanda enorme pelo desenvolvimento de habilidades socioemocionais, né? E dentro dessas habilidades, que também é um foco das instituições, trazer isso para a sala de aula, né, para o programa, a gente criou um método através do qual, conversando com o robô, a pessoa pode se autoavaliar e desenvolver algumas habilidades. E essas habilidades provêm autoconhecimento, autoconsciência e algumas outras trilhas que são fundamentais e que agregam não só ao currículo técnico que o aluno está aprendendo na instituição, mas agrega também aquele valor que os departamentos de recursos humanos estão buscando, que são habilidades de comunicação, de resiliência, de trabalho em equipe, né? Então, dentro desse contexto educacional, eu acredito que mais uso de tecnologia, a criação de uma aprendizagem multissensorial, ou seja, vários tipos de estímulos, não só o professor falando ou videoaulas, mas vários outros tipos, gamificação, desafios, né? Uma aprendizagem com significado e uma atenção individualizada, que é um dos pilares que nós temos, pode ajudar na retenção, aumentar a conexão entre o aluno e o que ele está fazendo, né? Então, a gente está nessa trilha aí de robô conversacional que ajuda as pessoas a treinarem, se desenvolverem, ter mudança comportamental, né? Temos trilhas de autoconhecimento, autoconsciência, veja que maravilha, autoconsciência, autogestão, que ajuda com disciplina, com foco, atenção plena, ajuda na concentração, trabalho em equipe, empatia, escuta ativa. Então, a gente ajuda a desenvolver aquelas habilidades comportamentais e emocionais que podem formar uma base que ajudam na conexão entre o que o aluno está fazendo lá e o que está sendo colocado pela instituição. E ajuda ele a visualizar um futuro, um caminho, e encontrar um significado que cria uma motivação, que produz uma retenção. Ô, Hélio, e onde é que o pessoal acha, Ana? Eu vou colocar aqui no chat. Pronto, coloca lá o site, né? E aí, quem quiser bater um papo com a Ana, não é? Vai lá e conversa com ela.
Isso. Porque eu acho que a Ana, gente, ela tem muito a ver com a experiência do aluno, né? Essa jornada, toda essa parte de experiência que é tão importante, né? Esse momento. Eu acho que até tem uma pergunta dessa, né, Lupa, lá no chat também, da Flávia. Isso, Júlio. A Flávia, porque quando a gente fala em retenção, né, evitando a evasão, aí o pessoal sempre levanta a bola. No seu setor, na sua instituição, existe um setor voltado para a evasão? E aí a Flávia pergunta, vocês trabalham com área de experiência ao aluno, né, que é o Customer Experience, que agora acho que está sendo a bola da vez nas instituições. Posso responder? Com certeza, professor. Deve. Então, na verdade, o Student Experience é a jornada que nós chamamos a jornada do aluno na instituição, né? Ou seja, existe... eu vou falar agora da experiência que nós tivemos. Ou seja, precisa ter um departamento de retenção, de permanência, seja lá o título que você queira dar. Por quê? Porque esse departamento ele começa a ser conhecido pelos alunos, a partir de uma divulgação, obviamente, né? Porque o que acontece, por exemplo, numa instituição tradicional, quando você atende financeiro, atende acadêmico e atende retenção, você acaba desvirtuando um pouco daquela causa. Qual é a causa da retenção, né? Ou seja, eu diria que a retenção aqui, em termos assim, bem popular, seria aquele tapete vermelho, né? Ou seja, o aluno, ele está... Na verdade, tudo isso que eu estou falando de apagar incêndio. Ou seja, você tem um departamento para atender o aluno, porque as ações, elas devem ocorrer, as ações de retenção, elas devem ocorrer a partir do momento em que o aluno entra na instituição. Mas tudo bem, você precisa ter um departamento porque a retenção, ela tem o condão de mexer com todo mundo. Então, ela vai mexer com o coordenador, ela vai mexer com o diretor, ela vai mexer com o financeiro, ela vai mexer com o Luiz lá, que é responsável pelo crédito educativo para o aluno. Ou seja, limpeza, todos os departamentos. Então, por isso que, às vezes, não é fácil fazer a gestão de um setor de retenção, porque ele precisa ter autonomia. Precisa ter autonomia porque quando chega um aluno lá com um problema, esse problema não espera, nem o aluno também não espera. E você não pode ficar, por exemplo, assim, encaminhei para um determinado setor, mas vai me dar uma resposta daqui a 2 dias. Não vai funcionar. Ou seja, tem que ter uma autonomia vindo de cima para baixo, que é prioridade, e eu sempre bato nessa tecla. Se a gente não tiver consciência que a retenção é uma prioridade, nós não vamos caminhar. Então, você tem que ter uma consciência de que a retenção, a inadimplência, todo o problema que você tem é realmente um problema sério que precisa ser resolvido. Então, voltando à pergunta dela, precisa desse departamento de retenção, e aí ela não perguntou, mas eu diria... aonde fica esse departamento? Esse departamento pode ficar no marketing, pode ficar no financeiro, pode ficar no acadêmico. O importante é que ele tenha autonomia. Se ele tiver autonomia para resolver os problemas, porque a ideia é que o aluno vai à retenção, leva o seu problema e a pessoa da retenção faz contato com o departamento envolvido e já aguarda uma resposta e volta para o aluno. Seria aquela ideia da reengenharia que se criou nos anos 90, né? Ou seja, por que eu tenho que comprar um computador? Naquela época, os computadores grandes, eu tenho que falar com 10 pessoas para saber se está na fábrica, para saber se o financiamento foi aprovado. É a mesma coisa da instituição educacional. Eu preciso falar com uma pessoa que vai comprar o meu problema e vai resolver. E é isso que o aluno espera, né? É isso que o aluno espera e por isso que precisa ter esse departamento, mesmo que esse departamento, dependendo do tamanho da instituição, seja uma salinha com uma cadeira, tá? Mesmo que seja isso, mas precisa ter, porque você precisa aí, por exemplo, entender
receber esse aluno sem pressa nenhuma, conhecer a história desse aluno, saber como ele chegou à inscrição, saber qual a dificuldade que ele está enfrentando, saber quem vai resolver esse problema e dar um retorno para esse aluno. Então, respondendo aí, eu tive que me estender um pouco para contextualizar, mas respondendo aí, precisa sim de um departamento para fazer o mapeamento dessa jornada do aluno, que é essa Student Experience dentro da instituição. O que eu acho melhor, professor Miro, é o Hugo levantar a mão achando que a gente não vai passar essa pergunta para ele. Exatamente. Meu amigo, você é quem mais conhece junto com o professor Miro. Não, na verdade, é só porque eu acho incrível essas conexões, né, do que efetivamente são os entendimentos baseados em ciência, baseados em prática, e consolidado em gestão, né? E aí, mais uma vez, eu faço essa casadinha, digamos assim, né, das experiências e, obviamente, de toda a base de estudo e dedicação que o professor Miro fez com relação ao tema, para uma realidade feita a nossa, né, de uma instituição de pequeno e médio porte. A gente está vivenciando justamente essas tomadas de decisões acerca, e na verdade, vivenciando a conexão entre essas questões colocadas pelo Hélio, né, do quanto a tecnologia, né, pautada sobre essa ótica das inteligências emocionais, né, das soft skills, pode ser útil, né, e compreendendo o significado do tema, e eu vou além, né, o quanto ele mobiliza a instituição para um movimento comum, né, assim, a gente acaba entendendo que, por mais que as iniciativas sejam práticas, mas é um projeto que se torna grandioso dentro da instituição, porque tem muita transformação, tem muito paradigma a ser quebrado, a gente percebeu no desenrolar do projeto, nós estamos ainda, eu considero até num momento de setup, digamos assim, mas a gente já percebeu o quão é importante centralizar isso. Né, centralizar no sentido de ter um departamento que tome de conta disso. Né? E aí é quando eu volto para aquele entendimento que eu trouxe no esforço que as nossas instituições fizeram para o relacionamento com o cliente. Porque uma das iniciativas que fizemos foi aglutinar em uma área, em um departamento, todos os serviços que a gente entende como sendo primários. Por quê? Porque isso nos exigiu gente competente emocionalmente, tecnicamente, que goste de gente para cuidar desses temas, para gerar essa primeira empatia, esse primeiro atendimento de forma muito primorosa. A tecnologia, e aí nós, por exemplo, utilizamos a ANA na nossa instituição, somos parceiros, veio justamente para equilibrar muitas vezes as inquietações e nasceu desse momento pandêmico, principalmente, né, as inquietações que envolviam essas incertezas que os nossos estudantes muitas vezes têm. E aí, o que é que ele nos serviu de experiência? De que a gente precisa comprar o projeto de vida do nosso aluno, né, porque perpassa por essa compreensão exata de onde ele quer chegar, para que nós possamos ajustar, digamos assim, o nosso exercício formativo, né, de formação profissional a essas ansiedades, a esses objetivos, ou seja, percebe-se então que o envolvimento institucional é tremendo para gerar essa coesão, né, das atividades. E aí, essa é uma ponta que me leva até a uma outra, até pedindo licença a Júlio para fazer uma pergunta ao professor Miro, né, porque é o seguinte, professor, a gente entende perfeitamente que essa transformação institucional e essa mobilização da cultura, né, é fundamental. Né, mas a gente percebe que é muita informação para se gerir. Né, e aí, tecnologicamente, né, em que fase a gente chega para plataformar todas essas iniciativas, serviços, indicadores em um espaço comum? Né, porque o que eu vejo muitas vezes, e até de outros testemunhos, é que as pessoas, às vezes, querem assumir a tecnologia antes, né, para depois enxertar nessa tecnologia as iniciativas primárias. E aí, qual o seu entendimento a respeito disso?
Eu vou muito, como eu falei que o livro ele saiu da prática para a teoria, eu vou no mesmo caminho aí, tá? Eu acho que primeiro você precisa conhecer a realidade do seu aluno, ou seja, a história de vida dele, isso que você acabou de falar. E aí eu fiquei encantado com a colocação do Hélio aí, sobre a inteligência artificial, e ele falou ali que a Ana, ela faz a gente cair para a socioemocional também, né? Então, quando você fala na socioemocional, nós temos uma carência incrível. Nós sabemos, principalmente quem tem aí mais de 50 anos, nós sabemos que os nossos bancos universitários nos prepararam muito bem para as habilidades técnicas, mas as emocionais elas ficaram esquecidas, né? Ou seja, a gente tem uma história aí, a inteligência emocional a partir dos anos 85, 90, então ficaram esquecidos. Então, o que acontece hoje? A pessoa é contratada, e aí eu estou falando do aluno, o aluno é contratado pela sua habilidade técnica e ele é demitido pelo comportamento, né? Ou seja, ele não teve a oportunidade, ninguém chegou para ele e falou, olha, você precisa equilibrar, há diferenças quando você lida com o ser humano, há diferenças de opiniões, você tem que aprender a lidar com isso, tal. Não necessariamente sua opinião vai prevalecer. Então, esse aspecto acho que é fundamental aí nesse trabalho que o Hélio faz, né? Então, voltando aqui para o Hugo, é exatamente isso, Hugo. Eu acho que a partir do conhecimento da realidade, você ir colocando toda essa parte, por exemplo, de um CRM, de uma ANA, que vai te ajudando dentro da tua realidade. Porque o que eu bato muito no meu livro é que a gente não tem um modelo para todas as instituições, hein? Cada instituição ela vai ver que existe uma essência dentro dos modelos de retenção. Existe uma essência. Ou seja, todo ser humano gosta de ser bem tratado, todo mundo quer ser tua atenção. Quem não gosta de falar, conte-me a sua história. O aluno adora isso, conte-me a sua história. Onde você quer chegar? Por que você está fazendo? Ou seja, ele está se sentindo importante, ele está se sentindo que alguém está se preocupando com ele, né? Então, a partir disso, você vai construindo com a inteligência artificial, você vai construindo e vai inserindo isso para facilitar as tuas análises, né? Ou seja, não existe coisa melhor de você ter um CRM e aí, por exemplo, recebe o aluno, sabe que ele tirou, está no segundo ano, mas você já sabe que ele tirou 4 em matemática, você sabe que em história ele ficou com 5, você sabe que em português ele tirou 2 e está fazendo um curso de direito. Poxa vida, eu já sei de tudo isso. E essa é uma informação essencial lá no começo para a academia, para trabalhar em cima, né? Ou seja, por que nós vamos esperar chegar ao segundo, terceiro ano, né? E aí, por exemplo, eu fico encantado com essas histórias, porque a gente está falando de um assunto aqui que em 1938, quando fizeram essa pesquisa nos Estados Unidos, descobriram o seguinte: no primeiro ano teve 33,8% de evasão, no segundo ano 16,7%, no terceiro ano 7,7% e no quarto ano 3,8%. Se a gente sabe que isso é uma verdade, já pode trabalhar com essa informação preditiva, por que a gente não toma um cuidado especial nos primeiros e segundo anos de nossos cursos, né? Então, eu acho que, agora, por exemplo, você me pergunta, mas eu vou colocar isso numa máquina? Não, conheça seu aluno primeiro. Ou seja, qual a realidade do seu aluno? Conheça a história, a linhagem do seu aluno. A partir, é a primeira geração? Não é a primeira geração. Então, oba, está mais ou menos tranquilo. Mas é a primeira geração. E aí eu não sei, eu não tenho esse dado no Brasil, mas nos Estados Unidos, 40% dos alunos são de primeira geração. Parece incrível, você diz uma nação desenvolvida, 40% dos alunos são de primeira geração. Então, por isso que a história ela passa exatamente o projeto, aquilo que ele estava falando, né? O projeto de vida do aluno, o que é que ele pretende, como nós vamos trabalhar isso você só vai conseguir conhecendo a realidade de cada um. E aí também não adianta colocar 50 alunos numa sala e querer tirar isso deles. Isso é uma conversa que vai ter que ter paciência, 30, 40, 50 minutos. Ou seja, quanto vale um aluno para nós até o fim do curso dele?
A gente não faz essas contas, mas elas precisam ser feitas, né? Pois é, professor, aquilo que a gente falou tanto da importância de conhecer um pouco mais até sobre a neurociência, né? Para colocar, né, dentro dessa jornada do aluno, dentro de toda essa expectativa de relações humanas, né? Que a gente sempre vem falando. Nada mais é do que isso, né? Relações humanas, né? Exatamente. Lupa, tem umas perguntas do Luciano Isaac e ele está querendo levantar a mão. Luciano, tu põe lá no chat, por favor, que Lupa já vai lendo tudinho agora. Tá bom? Vai lá, Lupa. Beleza. Só para a gente encerrar a pergunta da Flávia, professor Miro, olha, eu era seu fã, eu estou mais ainda. Tudo que você falou, a gente pratica dentro da C. Para vocês terem uma ideia, só para trazer para a prática, a gente tem um setor de retenção na C, mas como a C ela é muito grande, a gente estava apagando incêndio. Então, a gente criou um setor, a parte da retenção, chamado ECT de Customer Experience, que é para a gente pegar o aluno desde o momento que ele entra na instituição. Então, uma vez a gente até discutiu sobre isso, né? Acho que Júlio lembra, Júlio disse, Lupa, a gente tem que, não é esperar chegar o problema, a gente tem que ir lá e perguntar ao aluno. Então, perfeito, perfeito. A gente também tem uma Sofia, que eu acho que ela deve fazer o mesmo trabalho da Ana, sendo que no caso da gente é Sofia. Então, é fantástico, fantástico. A gente teve uma conversa essa semana, viu, Lupa, com o professor Miro, e a gente chega às vezes a ter que a jornada do estudante ela não começa quando ele entra na instituição, né, professor? A jornada do estudante ela começa quando ele decidiu estudar lá atrás. Depois é que ele vai decidir sobre a instituição, sobre o curso, sobre a instituição, tudo isso. Exatamente. E outra coisa importante é que ela também não termina quando ele recebe o diploma. E aí as pessoas acham que jornada do aluno tem início e fim dentro da instituição e a responsabilidade do acadêmico, né? A responsabilidade de todo mundo começa antes e nunca mais termina, assim esperamos, né? Júlio, inclusive aproveitar esse gancho seu que você falou, as pessoas que estavam falando de departamento, se vai precisar de um departamento, eu acho que tem um discurso que eu sempre utilizei, eu acho que é muito, não porque é meu, mas ele é fundamental, é que quando você, por exemplo, mesmo que você tenha a responsabilidade de um departamento, a retenção, a responsabilidade não é daquele departamento, é de todos, né? Então, acho que essa clareza deve ficar desde o início da conversa, porque você pode se deparar com um diretor acadêmico que diz você só quer ver cifrão na sua cara, né? Ou seja, isso aí é cifrão. E, na verdade, não. Eu quero é qualidade de serviço, porque se eu tiver qualidade de serviços, eu vou conquistar o meu aluno. Ele vai ter o sucesso acadêmico, qualidade acadêmica, a qualidade dos serviços de educação, serviço de atendimento de secretaria, ajuda financeira. Se eu tiver essa qualidade, eu vou conseguir conquistar esse aluno. Se eu não tiver essa qualidade, eu não vou conseguir. Então, o meu negócio não é dinheiro. Meu negócio é qualidade de serviço e, como consequência, vem o dinheiro. Então, a nossa preocupação, e aí aproveito que eu sou entusiasta desse assunto, aproveito para citar aqui o Vicente Tinto, que ele disse que a retenção não é só para você reter o aluno, mas é para você a oportunidade que você tem de fazer uma reestruturação na sua organização. Ou seja, a Disney, por que chegou à excelência que tem hoje de serviços? Porque ela foi corrigindo. Todo problema que era levado, ela ia corrigindo. Todo problema que foi levado, ela foi corrigindo. A mesma função temos nós, das instituições educacionais. Quando o aluno chega com um pleito, isso não deve ser entendido como uma reclamação, e sim como uma contribuição. Ele deve ser elogiado por isso, né? Porque ele quando reclama é porque ele quer o bem da instituição. E a gente não pode entender isso como uma reclamação. Então, o Luiz, eu acompanho um pouco assim de longe o trabalho de vocês e acho fantástico também o trabalho da Ser Educacional. E, obviamente, a gente tem um obstinado lá, que é o Janguier. Imagino que deve ter uma lupa em cima disso também, né? Obrigado, professor. Júlio, eu vou falar agora sobre os comentários do Luciano, tá? Meu amigo, não para de ter comentário, viu? Eu gosto assim. O Luciano colocou, recentemente fizemos um trabalho para ouvir as dores dos alunos e como estava sendo sua experiência com a instituição no período da pandemia. Eu acho que isso aí já é um grande começo, né? E embaixo ele complementa, os alunos precisam serem vistos e ouvidos, não somente quando pagam suas mensalidades.
Isso, ele coloca mais alguma coisa embaixo, porque esse trabalho de ligar para o aluno, ouvir as dores, ficar feliz, tudo isso é um trabalho importantíssimo que todas as instituições deveriam fazer, né? O Luciano coloca lá no finalzinho, que é da Mackenzie. O senhor conhece essa instituição ou não? Essa instituição me deu a grande oportunidade de um grande aprendizado por 16 anos, e o Luciano dá continuidade a um trabalho que a gente deixou lá, né? Então, na verdade, é isso, tudo isso que essa preocupação, mas eu ia até além um pouco do que o Luciano faz, que eu sei que o Mackenzie tem essa preocupação, mas tem uma série de instituições que estão nos ouvindo também. Como você falou, aquele cuidado desde antes dele entrar, e aí a importância do marketing para saber que perfil de aluno você está buscando para a sua instituição, né? Desde antes dele entrar até ele sair da instituição, e aí, por exemplo, o trabalho que você faz com ele para ele dar continuidade, porque quando ele tem um bom serviço, ele dá continuidade nos cursos dele, de uma pós-graduação, de um mestrado, de um doutorado, né? Então, isso realmente é uma realidade no Mackenzie, e eu acho que precisa ser uma realidade em todas as instituições que querem cumprir a sua missão. Qual é a sua missão? Sua missão é educar. Então, nós estávamos falando aqui, por exemplo, acho que foi o Hugo que falou, ou foi o Hélio que falou, que o discurso não bate com a prática, né? Então, essa preocupação nós precisamos ter. Ou seja, se o meu discurso, na minha missão, eu tenho que educar o aluno do jeito que ele chega, eu tenho que abraçar essa causa, né? E não posso abandonar esse aluno. Então, eu acho que é fundamental a gente ter essa preocupação de que a nossa missão, ela tem um casamento perfeito com a nossa prática, né? Porque senão você fica descrente. Não, você fica descrente e você, por exemplo, quando for conversar com o aluno, ele não acredita mais no que você vai fazer. Uhum. Tem outra pergunta, né, Lupa, da Thaís? Tem, eu ia falar agorinha. Na prática, professor, quais as principais ações para a gestão de permanência? Na prática. Então, vamos lá. Isso são muitas ações, né? Eu diria para você... as principais, não é? Mas eu vou começar pelas principais. Eu diria, primeiro você ter... os nossos vestibulares hoje, eles conseguem fazer um ranking dos alunos de primeiro ao último colocado, né? E tem algumas instituições que têm primeira, segunda, terceira, e tem até a quarta chamada. Eu acho que a partir do momento que você tem, por exemplo, um aluno que ele passa a partir da segunda chamada, terceira chamada, você tem que ter uma preocupação dobrada, né? Uma preocupação redobrada, porque o nível acadêmico dele, ele não conseguiu entrar na primeira chamada, não conseguiu entrar na segunda, e ele vai chegar para uma terceira, e ele já vai chegar com a defasagem de 2 ou 3 semanas de aulas que já estão rolando, né? Então, acho que é uma preocupação. Eu diria, essa preocupação, ela é fundamental, e aí tem um trabalho muito forte a ser feito aí com marketing, com acadêmico, com financeiro, para dar respaldo a esse aluno, né? Porque... às vezes o aluno ele apresenta um problema financeiro e, na verdade, não é financeiro, é acadêmico. E como você descobre? Só vendo isso. Então, a partir dessa ação, você tem o seu departamento. Eu diria, qual é o nome dela mesmo, o Luiz, que colocou? A Thaís. Thaís. Então, Thaís, eu diria para você, começa por aí, mas, obviamente, não termina por aí. Você tem um histórico na sua instituição, você deve ter um histórico de como e por que os alunos desistiram. Trabalhe em cima desses históricos aí, porque pode ser que esses históricos eles vão te dar uma ação que seja recorrente. E você, sabendo que isso já está acontecendo há algum tempo, você já vai trabalhar. Eu aconselho sempre que, no começo, você monte uma comissão. Se a instituição for um pouco maior, pode ser um comitê, mas uma comissão onde você tem acadêmico, financeiro, marketing, você tem os principais departamentos e você possa fazer uma avaliação, pode ser quinzenal, mensal, você possa fazer uma avaliação das principais causas.
que às vezes, por exemplo, o aluno declara lá uma causa, quando você conversa com ele, não é bem aquela causa, né? Ou seja, eu tenho problema financeiro. Mas por que você tem problema financeiro se você tem 100% de bolsa? Ah, é que eu peguei 2 DPs e agora não consigo pagar. Então, na verdade, a origem não é financeira, a origem é acadêmica, que você tinha que ter cuidado. Então, tendo esse comitê, você faz essa avaliação, esse comitê faz essa avaliação com você e vocês começam a adotar medidas para resolver isso. E quando eu falo essas causas, aí elas podem estar vindo, por exemplo, do acadêmico, ela pode estar vindo do mau atendimento no financeiro, pode estar vindo do mau atendimento lá na secretaria acadêmica do curso que está fazendo, ou de um outro departamento de bolsa, não sei exatamente a estrutura que pode ter, mas aí você, analisando isso, você vai corrigindo esses pontos falhos e você vai elevando. Aí, por exemplo, o próximo passo, comunicar o que você está fazendo, porque não adianta nada você fazer e não comunicar. Por exemplo, eu lembro quando a gente teve no Mackenzie, o meu diretor chegou para mim e falou: Miro, até comentei com o Júlio, eu não sei como nós conseguimos sobreviver sem esse departamento aqui por tanto tempo. E aí ele disse-me o seguinte: olha, eu sei que a gente precisa divulgar isso. Então ele conseguiu, ele financeiro, a estrutura de uma mantenedora, ele conseguiu com o reitor que eu participasse da reunião mensal com 48 coordenadores, para dizer o que estava sendo feito, por que os alunos estavam saindo e o que a gente precisava fazer. E ali a gente discutia ações. E isso, por exemplo, tudo aquilo que a gente estava fazendo levava ao conhecimento do coordenador, que, por sua vez, levava ao conhecimento do aluno. Então, tem uma série de ações. Eu diria, não quero fazer propaganda do livro, mesmo porque eu não vou ficar rico com o livro. O livro é para salvar vidas. O livro é para salvar vidas, é para... O livro é para salvar a nossa vida. Para nos tirar dessa estatística triste de que cada 100 alunos, somente 42 se formam, né? Ou seja, 42 se formam, 58 ficam fora. Então, o meu livro tem exatamente essa vantagem dele ser prático. Eu acho que o Júlio já me deu a honra de ler. Eu vou até colocar no meu currículo que aqui, o doutor Júlio já leu o meu livro. Poxa. Então, ele tem essa vantagem de ser prático, não fechar a questão, ou seja, cada instituição é uma instituição. Então, dentro disso, eu diria, se a gente fosse falar das ações que precisam fazer aqui, a gente ficaria horas e horas falando, né? Mas eu acho que, resumidamente, é você conhecer a origem do problema e ir incansavelmente, e não se amedrontar com as caras feias, porque pode existir caras feias, tá? Você não se amedrontar porque você tem uma causa maior. A causa maior é o seu aluno. Então, você não pode recuar na primeira investida. Já dizia o Churchill, né, que o sucesso é a habilidade de ir de fracasso a fracasso sem perder o entusiasmo, né? Então, se você tiver, por exemplo, o primeiro fracasso, não desista, porque uma hora você emplaca. E a causa é muito nobre. Ninguém tem, eu diria para vocês, ninguém tem, por mais acadêmico que seja, ninguém tem, por exemplo, a vontade de dizer: eu não quero o progresso do aluno. É que às vezes quer por um caminho diferente, né? Então a gente tem que discutir isso para buscar o caminho mais rápido, mais fácil e que venha facilitar a vida do aluno, que é para ele ter esse sucesso acadêmico que a gente tanto fala. Mas perfeito, muito obrigado professor. pela pergunta, Thaís, que ela tem que escrever um outro livro para falar das ações, tá? Hugo, me dá 3 rapidinho. 3 ações de gestão de permanência que você usa no News. Elas são coincidentes com o que o professor Miro relatou, né? Como nosso projeto está em implantação, nós constituímos uma comissão,
nós desenhamos uma regulação, um regulamento, né, para justamente estruturar as camadas de ação. Estamos mapeando todos esses processos que envolvem objeções e soluções, ou seja, para cada dor, como o Luciano falou, né, para cada dor a gente entregar uma solução, algo que seja coincidente com o repensar desse processo, porque nós temos em vista, né, a organização de tudo isso dentro do que hoje nós chamamos de central de atendimento do estudante, mas estamos pensando, por exemplo, falando de termos contextuais, né, nós estamos pensando em trabalhar o tema sucesso do estudante, né, nessa área, e entendemos como sendo essencial, inclusive para dar maior propriedade a esse domínio de informação e de gestão para o time que vai tomar de conta do projeto, por mais que eu concordo com isso. O professor disse, assim, tem muita gente que se incomoda pelos redesenhos de processos, de operações que se faz necessário. Mas nós entendemos como sendo essencial nós termos uma solução, um CRM, né, para que possamos imputar tudo isso dentro dele e auxiliar a tomada de decisão eficiente, né, imediata. Então, essas são as ações que nós estamos, né, desde as que já estamos em andamento, concluídas em andamento, e as futuras que nós entendemos como sendo essencial para a estruturação desse projeto. Muito bom. Eu queria chamar Hélio de volta. Vocês sabem que ao final vai ter sorteio desse livro aqui, né? São 3 livros, né? Esse daqui é meu, então se eu receber, eu já passo para vocês. Mas eu queria chamar Hélio para ver se ele se anima também e passa umas licenças para a gente também. Mas eu queria também perguntar, Hélio, sobre essa questão de gestão de permanência. Olha, o Luciano também mostrando, tá vendo? Rapaz, tem clube, tem um fã-clube do professor Miro. Sobre a parte de gestão de permanência e relacionamento, Hélio. Então, primeiro sobre as licenças da Ana, se você podia ceder alguma para a gente sortear com o pessoal aqui no final. E segundo, sobre gestão de permanência e relacionamento. Que ajudas práticas a Ana pode dar para uma instituição? Olha só, primeiro a gente está ofertando 5 licenças do nosso produto Soft Skills para estudantes do ensino superior, né, onde existe uma avaliação de 7 soft skills fundamentais e trilhas para desenvolvimento dessas avaliações. Se você tiver vários alunos na instituição conversando com Ana, eles podem criar micro-redes sociais, pode avaliar um ao outro, e a instituição tem um dashboard que vai acompanhando o desenvolvimento desses soft skills. Aí você pode identificar, esse aluno não está tão bem em comunicação assertiva, esse precisa desenvolver mais trabalho em equipe, etc. Então, está aí à disposição do grupo. 5 licenças. Quem não fala, Deus não ouve, tá vendo? Exato. E nessa questão de relacionamento, principalmente indo também nessa pergunta da Thaís, né, de gestão de permanência, de forma prática, como é que a Ana ajuda, Hélio? Olha só, se você pode classificar soft skills em 2 grandes grupos. Habilidades intrapessoais, você com você mesmo, a sua gestão, a sua autoconsciência, autocontrole, a sua disciplina, e as habilidades interpessoais, né? Ou seja, você com a outra pessoa. Então, o relacionamento que é baseado no aprendizado da empatia, da escuta, da colaboração, do respeito, isso tudo faz parte do aprendizado que Ana conduz, né? Então, eu vi uma pergunta aqui. Ana é uma plataforma? Sim, ela é uma plataforma. Ela é uma plataforma onde você pode desenvolver várias trilhas de aprendizagem, não só de soft skills. A gente também tem um conjunto de trilhas para saúde mental, bem-estar emocional, identificando o índice de estresse, sintomas depressivos, ansiedade, e guias práticos para as pessoas se ajudarem a lidar com esses estados, né? Então, eu diria que em termos de relacionamento interpessoal, a própria prática
dos treinamentos dos soft skills contribui bastante. Muito bom. Lupa, tem pergunta, né? Lá no chat. Esse chat hoje está movimentado. Eu adoro quando fica assim, pessoal. Participem. Hoje tá. Tem 2 comentários de uma pessoa que eu vou fazer. O primeiro comentário, vou perguntar se o professor Miro conhece, tá? Há alunos que chegam na universidade sem saber se está fazendo o curso certo. E esse trabalho é de suma importância. E essa mesma pessoa faz: Doutor Miro foi meu gerente aqui na Mackenzie. Aprendi e continuo aprendendo com ele ainda. Conhece, doutor Miro? Tá vendo? Deve ser Silvino. Esse Próprio. mesmo. Esse mesmo. Silvino é. Silvino, eu tive a felicidade de levá-lo para o Mackenzie, tá? Coisa boa. E fico muito feliz que ele continua lá, contribuindo. O Silvino, ele tem essa habilidade, ele tem esse dom de sentar com o aluno e ouvir o aluno. Então, realmente, tem essa questão do curso, né? Essa questão do curso, infelizmente, é aquele aluno que descobre depois que ele está fazendo que ele fez a escolha errada, né? Eu acho que, professor, eu acho que a Isabela, ela também faz a mesma colocação, professor. Ela coloca assim: acreditamos na importância da orientação de carreiras do aluno potencial, entendendo suas dores e ajudando no processo de tomar decisão pelo curso ideal. Antes da pandemia, a gente tinha até uma ideia para desenvolver no Mackenzie, a gente tinha até algumas visitas de colégios que visitavam, por exemplo, a engenharia e ficavam a tarde inteira com o coordenador, e o coordenador, a escola de engenharia, para vocês terem uma ideia do Mackenzie, é uma das mais antigas no Brasil. Ela começou em 1896, tá? Ou seja, então não do passado, mas do retrasado. Então, qual era a ideia, por exemplo? Era pegar esses alunos dos colégios, marcava reuniões antes da pandemia, né? Mas a gente pode fazer isso remotamente também. Ou seja, passa uma tarde com o coordenador, vai fazer engenharia? Ou seja, quantos inscritos tem engenharia? Vamos ver quem tem disponibilidade de tempo, passa uma tarde com o coordenador vai explicar o que é o curso, quais as habilidades que o aluno precisa desenvolver ali, né? As competências, e aí, por exemplo, depois ele toma uma decisão. Pode ser que ele saia dali no fim do dia com uma ideia de que talvez ele não queira fazer engenharia elétrica, mas ele queira fazer engenharia mecânica, né? Então, isso para todos os cursos, né? Isso para todos os cursos. Agora, eu tomo a liberdade aqui é terrível a gente falar de experiência, né? Mas a gente tem que, talvez, pegar essa juventude também e falar um pouquinho da experiência, porque, às vezes, a gente não gosta daquilo que a gente não entende, tá? A partir do momento que você gosta, que você passa a entender, você passa a adorar aquilo. Então, imagina, por exemplo, uma pessoa que está no curso de economia, administração, ela está sentindo que aquilo é muito chato, primeiro ano é básico, é matemática e tal. Mas aí, se você tiver, por exemplo, um projeto para ensinar, né, Júlia, aquilo que a gente estava falando naquele congresso lá dos coordenadores, se você tiver um projeto para abolir as disciplinas e vai trabalhar em cima de um projeto, vamos fazer um carro aqui e esse carro ele vai competir. Quais os cursos nós vamos precisar? Nós vamos precisar de contabilidade para fazer cálculo, vamos precisar de economia, vamos precisar de engenharia. Ou seja, se você pegar aí, você vai precisar no mínimo de 5 ou 6, né? E aí, a partir do momento que a pessoa começa a verificar que tem uma finalidade, aquela matemática que ele está aprendendo, que ele vai utilizar naquele projeto, ou seja, ele começa a gostar. Então, eu acho que a gente tem isso também, que às vezes a gente tem que ter paciência de conversar com a juventude, porque a primeira dificuldade ele disse que não está gostando e que fez a escolha errada. Então eu diria, se for possível, né, programar essas visitas com os coordenadores, organizar, por exemplo, visita de colégios, porque tem um aspecto interessante aí também. A partir do momento que o marketing ele faz esse trabalho com os colégios e leva para conhecer os coordenadores,
se essa pessoa passar na faculdade A, B, C ou D, ela vai escolher aquele que deu uma melhor atenção para ela, né? Aí a gente viu aquele exemplo que eu dei aqui, ele escolheu errado, mas foi aquela que foi buscar ele lá e contou uma história errada para ela, né? Então, quando você conquista a confiança desse aluno, ele pode passar... A gente teve caso aí de até a pessoa ter entrado numa pública e falado o seguinte, olha, se eu tivesse bolsa, eu ficaria aqui. E ela ficou, ou seja, ela conseguiu a bolsa e ficou lá, porque ela gostou tanto da estrutura que ela viu lá por esse dia que ela ficou lá visitando, que ela não quis mais ir embora, entendeu? Então, acho que o caminho é mais ou menos por aí. É a conversa para saber se efetivamente é isso mesmo que ele quer, mas eu acho que num passo anterior, se houver essa possibilidade de encaminhar, de orientar, eu sei que alguns testes aí, eles têm algumas resistências de ordem legal, né? De ordem legal, acho que não podem fazer mais, mas eu acho que tudo que for feito para orientar o aluno é muito importante. Eu concordo, professor. Durante esse congresso, durante esse evento da nossa amiga Beth Ceruti, eu fiz uma observação sobre quem achava que o aluno procurava-se a instituição por causa das suas aulas, não é? E aí eu acredito piamente, quem acha isso, que o aluno não vem atrás de experiências e vai atrás de aula, pode ter certeza que a instituição está morta, não é? Pode procurar outro ramo para fazer. O aluno vem atrás de experiências. Experiências positivas, né? Que você colocou lá. Positivas, pois é. Até a foto da montanha-russa, não é? Porque aluno não vai atrás de aula. Aluno vai atrás de tudo, menos de aula. E aí, Júlio, eu acho que a tua palestra, eu fiquei tão encantado com a tua palestra que eu até pedi as transparências, pedi os slides para ver, para ler e reler, né? Porque aquilo lá é uma lição. E até aproveitar essa oportunidade que você falou dessa experiência aí, eu acho que você, às vezes, exatamente, você acaba cometendo equívocos, porque você acha que você está oferecendo o melhor para o aluno. Só que você não perguntou para ele, né? Você não perguntou para ele. E um outro gancho que eu queria pegar dessa sua apresentação é o seguinte, aqui eu passo para todos os meus colegas de faculdades e universidades, todo dia se pergunte assim, como é que eu vou fazer a diferença? Essa eu puxei do Júlio lá, tá? Como é que eu vou fazer a diferença na vida desse aluno hoje? Então, eu acho que essa pergunta a gente tem que se fazer, porque eu não me conformo de perder aluno, eu fico extremamente chateado de perder aluno, e eu acho que você tem que fazer tudo, porque não foi à toa que ele escolheu a tua instituição. E você perder esse aluno, ele pode sair com a má impressão, ele pode detonar você lá fora, e aí o Hugo vai dizer, um que sai insatisfeito, ele espalha para 11, 12, né, Hugo? Então, tem esse aspecto e tem a questão da missão também. Então, a gente tem que... Poxa, minha missão é educar. Deixa eu buscar aqui, vou falar com o reitor, vou falar com o diretor, vou falar com o Papa, mas essa pessoa não vai sair. É isso mesmo. Lupa, o chat continua fervendo. Bombando. A Márcia, o envolvimento da alta administração da instituição, entendendo a importância estratégica da gestão da permanência para o resultado sustentável da IES, é fundamental para a implementação e êxito do processo. Com certeza, né, professor? Não tem nem sombra de dúvida quanto a isso. A Márcia é uma colega nossa de instituição lá do Rio de Janeiro e também já escreveu uma dissertação sobre retenção de aluno, muito bem fundamentada. Eu estou lendo e já estou praticamente na metade, viu, Márcia? Então, estou aprendendo muito com seus ensinamentos também. Mas, com certeza, se não tiver apoio da direção, é aquilo que nós acabamos de falar. Os obstáculos são muitos. Se não tiver apoio da direção, da cúpula, a gente não consegue caminhar muito, porque todo mundo tem suas prioridades. Então, por que eu vou cuidar da retenção aqui se eu tenho que as minhas prioridades aqui diárias? Não, meu amigo, você vai cuidar porque sem a retenção não tem instituição. Ou seja, sem a retenção não tem aluno. Não tendo aluno, não tem instituição. Então, precisa de fazer esse processo de conscientização para todos. E aí eu falo,
todos, pessoa que está lá na limpeza, pessoa que está no administrativo, pessoa que está no acadêmico, a pessoa que está na diretoria, a pessoa que está na presidência. Todos têm que ter essa conscientização. Perfeito. Tem um sócio da gente que fez uma pergunta aqui também, né, Lupa? Sócio do meeting. É isso aí, Roberto, grande Roberto. A guerra acirrada de preços entre as IES atualmente é o grande desafio para captar e manter os alunos da instituição, correto? E aí, Hugo? Queria ver tua opinião quanto a isso. Cara, é um dos armamentos que geram o conflito no mercado, né? Assim, porque não adianta a gente também dizer, não, é só o produto e tal. Na verdade, é um conjunto. E parte das estratégias também circulam sobre a ótica do preço. O que é que a gente questiona muito, né? E já entende como sendo uma coisa que é fadada ao fracasso, né? É sustentar a estratégia nisso. Né? Então, mas obviamente ela gera um impacto, né? Porque e aí você entra nesses contextos, né? Que envolvem fatores econômicos que comprometem a renda familiar per capita, numa conjuntura mais pragmática, né? A pessoa vai analisar os aspectos financeiros como sendo um daqueles principais. Óbvio que, de forma sensorial, a gente não se vincula única e exclusivamente a esse fator, né? Quando você é encantado por um conjunto de características, né? Na verdade, de fundamentos que vão impactar o seu consumo positivamente, esse cálculo, essa análise vai, no mínimo, se estender ainda mais. A grande questão é que é isso, né? Muitas vezes essa estratégia do preço, ela sacrifica muito a qualidade, né? Então, a gente precisa realmente definir exatamente que tipo de estratégia adotar. Eu acredito muito, né? E a gente tem percebido inúmeros estudos e demonstra, até pelo comportamento de consumo que tem que ser aguçado a questões que façam sentido e significado ao mercado consumidor, nos atributos do produto, né? Principalmente aquilo que a gente falou aqui diversas vezes, né? Na relevância social, na intervenção que esse serviço educacional, essa formação profissional vai fazer na sua mobilidade social, né? E aí, claro, e dentro, até trazendo para esse contexto, né, do tema em questão, que é a retenção, né, a gestão da permanência, esse é um dos fatores que a gente tem como indicador e métrica, né? A gente faz esse monitoramento de que estratégias estão colocadas no mercado. É uma variável que a gente atua também como sendo uma das objeções tratadas, né, e as oportunidades, e você, Luiz, mais bem saberia nos destacar, né, a importância de soluções financeiras para permanecer com esse aluno dentro da casa, né, na sua base. Então, mas assim, não adianta fechar os olhos, também só posicionar produto e não vou analisar como é que estão as estratégias dos preços dos outros, porque tudo impacta essa concorrência e, naturalmente, o desejo ou a vontade de estarem na sua unidade educacional também, né? Infelizmente, algumas instituições só visam preço, né, Hugo? Estão, inclusive, reclamando porque estão chegando outras que se prepararam e montaram o seu planejamento em cima de preço, não é? Estão nacionalizando, mas, infelizmente, é uma estratégia que quem só tem preço a oferecer não tem outra coisa, né? Professor Miro, na página 73 do seu livro, tá? O senhor tem uma parte aqui... Posso só dar uma pincelada nisso que o Hugo falou? Às vezes, algumas coisas, o Hugo foi direto aí no ponto. Eu só queria corroborar e confirmar. Depois você vai para a página 73, isso. Depois, eu diria o seguinte, que essas pessoas que se preocupam com o preço é porque, via de regra, não tem qualidade. Eu acho que você tem que ter qualidade e quando alguém vier brigar por preço, você vai dizer, olha, eu te ofereço
uma oportunidade no mercado de trabalho para você chegar e já conseguir emprego. Eu não vou te enganar. E eu não vou te enganar, não vou te dar 20% de desconto, porque se eu der 20% de desconto para você, eu vou fechar a instituição. Então, o que eu te ofereço aqui é qualidade. Porque a partir do momento, tem um aspecto interessante, a partir do momento que você começa a dar desconto, o próprio aluno ele fala, poxa, então peraí, eu estava pagando um preço que não era aquele, estavam me enrolando. O professor, por sua vez, poxa, já que ele está tendo desconto, aí teve 50% de desconto, eu vou dar 50% da aula, então. Ou seja, vamos nivelar por cima. Por que a gente não nivela por cima, né? Então, desculpa aí a intervenção, mas era só para falar isso. Tá? Mas eu acho que você falou tudo, viu? Se só me paga 50%, então vamos fazer o seguinte, minha especialização, meu mestrado, meu doutorado foi muito caro. Eu só dou a parte da que eu aprendi na graduação. Eu queria ver quem aceitava, né? Mas veja, na página 73 tem uma parte, logicamente, o livro todo, gente. Eu acho que a gente brinca aqui sobre o livro, mas é fantástico, é bem prático, certo? Quem esperou até agora e for sorteado, acho que vai ganhar muito bom, tá? É um livro fantástico, vai ganhar muita instrução. Mas o senhor fala uma parte aqui muito interessante, que é a parte da reformulação do currículo e metodologia acadêmica, não é? Esses fatores, eles são importantes ou são essenciais, visto que o aluno não vem buscar só aula, visto que hoje em dia as metodologias elas mudaram muito, a gente não tem mais aquela linearidade do professor chegar lá na frente da sala, passar informações e achar que está passando conhecimento, até porque o conceito de conhecimento e aprendizagem é totalmente diferente, né? Não acontece na fala, né? Acontece dentro do juízo. Mas, fechando, professor, eu gostaria de saber o quanto é importante ou o quanto é essencial essa reformulação curricular e essa aula, essa metodologia de uma instituição. Eu diria para você, no meu ponto de vista, é essencial, né? É essencial porque o que a gente, às vezes, comentando aí no meio, a gente diz que a sala de aula é 90% da retenção, né? Ou seja, se você tiver por exemplo, um currículo atualizado que acompanhou os sinais dos tempos e ele está preocupado com o mercado, porque não adianta nada você ter um currículo aí que tenha 10 anos aí, mesmo que seja 5, 10 anos, o mercado está mudando aí a cada 2 anos, o mercado está mudando e a gente tem informação de que a gente está preparando um cidadão agora ou uma cidadã para um curso, para uma profissão que ele nem sabe, nem a gente sabe qual vai ser. Então, ter essa visão e desenvolver isso que o Hélio falou, das habilidades socioemocionais, para que ele consiga, numa pequena adaptação, a partir do momento que chegar esse futuro dele, ele conseguir, por exemplo, atingir o objetivo dele, eu diria que é fundamental essa preocupação com o currículo, e não só com o currículo, como fazer, consolidar esse conhecimento, né? A gente tem trocado experiência, o Júlio tem sido meu guru ultimamente aí na parte de neurociência, né? Então a gente tem trocado experiência, e não é só, por exemplo, você ter o conteúdo, mas como você vai trabalhar esse conteúdo. Ou seja, você tem informação você tem na internet. Agora, por exemplo, o que você vai fazer com essa informação? E aí, qual é o relacionamento entre as duas coisas? Levar isso, por exemplo, sala de aula invertida, ou seja, pesquisa em casa, vamos discutir as ideias em sala. E aí, obviamente, como fazer chegar a estratégia que você vai utilizar para consolidar esse conhecimento, né? Ou seja, a aprendizagem é importante, mas a ensinagem também é extremamente importante. Então, eu diria para você, resumidamente, o currículo é essencial. Como trabalhar isso de maneira contemporânea, nem falo de maneira moderna, mas falo de maneira contemporânea, de acordo com a necessidade e a história de cada aluno que você tem. Aqueles que a gente já discutiu, que é o ensino personalizado, né? Ou seja, não adianta a gente querer dar uma aula para 50 pessoas, se cada uma das 50 aprende de maneira diferente, a gente está dando aquela aula achando que a gente deu uma ótima aula, né?
Pois é, professor, e é uma honra, viu, a gente conversar. Eu acho que eu aprendo muito mais do que tudo, viu? Tenho certeza disso. Nosso próximo livro já está no forno, viu? Fredão, tem um monte de mensagem, né? Mas agora é contigo, amigo. Pois é. Bom, pessoal, é chegada a hora de agradecer a todos os participantes pela presença. De maneira muito especial, agradecemos aos nossos debatedores. Tivemos aqui conversas educacionais da mais alta qualidade, cumprindo com o propósito do evento. Daqui a pouquinho tem o sorteio de 3 exemplares do livro, só vai valer para quem estiver presente. Fica por aí que a gente já vai chegar nesse ponto principal aí. Caso essa pergunta não tenha sido respondida ou você quiser entrar em contato com o Meeting, propor algum tema, conversar conosco, o nosso e-mail é o contato@meetingeducacional.com.br. Falando em contato, queríamos convidar a todos os participantes que respondam a nossa avaliação, que será enviada por e-mail a todos os inscritos. Ela é muito importante para a melhoria contínua do evento. Agradecemos também, mais uma vez, aos nossos patrocinadores. Brandil, Grupo Cobra Fix, CRM Educacional, Fundacred, Moca Invest, QHMDS Seguros Educacionais, Qualinfo Tecnologia para Educação, SafeTech, parceira premier do Google for Education, e Strix, Educação, Avaliação e Projetos. Pensa que a temporada terminou, como a gente vem anunciando? De jeito nenhum. O Meeting fará mais 3 edições extras com o objetivo de ajudar as instituições a enfrentarem 2022, mais um ano desafiador pela frente. No dia 21 de outubro, no mesmo horário, Rodrigo Capelato, diretor executivo do SEMESP, estará conosco para falar sobre o panorama do ensino superior brasileiro para o próximo ano, acompanhado de profissionais muito relevantes do mercado educacional. Fiquem ligados que em breve as inscrições estarão abertas. Sigam o Meeting Educacional de Marketing e Finanças nas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Facebook. Terça-feira, por exemplo, tivemos uma live incrível lá no Instagram com o professor Miro, está lá gravada, quem quiser saber um pouco mais sobre a trajetória dele, acessa lá. E fique por dentro das novidades que virão. Lembrando que essa conversa será disponibilizada no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreva lá para ter acesso ao nosso conteúdo. Por fim, por falar nisso, por falar em conteúdo, por falar em novidade, na próxima semana, orgulhosamente, anunciamos a estreia do nosso Meetingcast, o podcast do Meeting Educacional. Vamos falar sobre as trajetórias dos profissionais da educação, com convidados incríveis do mercado educacional. Nosso episódio piloto ficou incrível. A gente vai fazer um mistério aí, mas semana que vem estará nas nossas redes. Fiquem ligados. Grande abraço a todos e até a próxima, pessoal. Um abraço, tchau. Felicidades.